Em Deus nunca é tarde para recomeçar. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional. E no devocional de hoje vamos comentar o texto aqui escolhido pelo escritor do livro Café com Deus Pai, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. O fim das coisas é o melhor que o seu início, e a paciência melhor que o orgulho. De nada adianta iniciar novos projetos ou buscar novas dimensões de vida se você não mantiver um relacionamento íntimo com Deus em obediência à sua palavra. Vivemos em uma geração apaixonada por começos. Todos gostam de iniciar novos projetos, sonhar e fazer planos. Todo início de ano é quase sempre a mesma coisa. Novas metas, novos projetos e assim sucessivamente. O mais importante não é apenas como começamos, mas de acordo com esse texto, o mais importante é como terminamos. Muitas pessoas começaram bem e desistiram no meio do caminho. Outras começaram em dificuldade, mas terminaram sua jornada de forma vitoriosa. Vou compartilhar com você algumas lições que esse texto nos ensina. Antes eu te convido a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se aqui no canal. A primeira lição é que Deus valoriza mais a perseverança do que o começo. O texto diz: melhor o fim das coisas. Em Filipenses capítulo 1, verso 6 diz: estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O reino de Deus não é uma corrida de velocidade, é uma caminhada de perseverança. A questão aqui é que não basta começar com entusiasmo, fazer promessas, ter boas intenções, viver apenas de emoções passageiras. É preciso nós permanecermos fiéis até o fim. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mais importante do que começar cheio de força é nós terminarmos cheio de fé. Nós temos que aprender a valorizar o processo, o percurso até o final. A segunda lição é que a paciência nos faz chegar mais longe, nos faz irmos mais longe. Capítulo 7, versículo 8 vai dizer: melhor é o paciente do que o arrogante ou o orgulhoso. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 4, Paulo diz: a tribulação produz. E aí vai dizer o que ela produz. Ela vai produzir perseverança, por sua vez a perseverança vai produzir a experiência, e a experiência, por sua vez, produz a esperança. Logo em Tiago capítulo 1, verso 4, diz que a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, a paciência não é passividade, é a capacidade de continuar confiando em Deus, mesmo quando as respostas demoram para chegar, as lutas venham a aumentar, os resultados não apareçam, as circunstâncias pareçam difíceis. Quem aprende a esperar em Deus amadurece espiritualmente. A pressa tenta antecipar o tempo. A paciência confia no tempo de Deus. Será que você pode declarar essa frase comigo aqui nos comentários? A pressa tenta antecipar o tempo. A paciência confia no tempo de Deus, que é o melhor e é melhor do que a nossa vontade, os nossos quereres. A terceira lição que esse texto vai nos ensinar é que Deus pode transformar um começo difícil em um final abençoado. Jó 42, verso 12 diz: assim o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Nem todo começo é fácil. José começou em uma cisterna, Davi começou fugindo, Jó começou sua dor em meio a perdas profundas, mas Deus transformou a história de cada um deles. Seu presente não determina o seu futuro. Isso mesmo, o seu presente, ele não determina o seu futuro. Quando Deus está no controle,
Um começo difícil não impede um final extraordinário. Em Joel capítulo 2, verso 25, nós lemos: eu lhes restituirei os anos que foram consumidos. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, ainda que você não esteja entendendo, tudo vai cooperar para um bem maior. A quarta lição é que o melhor de Deus ainda pode estar adiante. Isaías 43, verso 19. Eis que faço uma coisa nova. Jeremias 29, verso 11. Eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Talvez você esteja olhando apenas para as dificuldades de hoje, mas Deus já está trabalhando no nosso amanhã. O Senhor ainda pode restaurar sonhos, abrir novas portas, renovar as suas forças, surpreender você com a graça dele. O último capítulo ainda não foi escrito. Enquanto houver a promessa de Deus, sempre haverá a esperança para um novo amanhã. Observe que há um texto que diz em Apocalipse 21, verso 5, eis que faço novas todas as coisas. Nós temos que entender que Deus, Ele está no controle de tudo. Nós concluímos aqui que Deus valoriza a perseverança até o fim. A paciência ela vai produzir em nós maturidade espiritual. O Senhor pode transformar começos difíceis em finais abençoados. Lembra de José, aonde ele mesmo vai dizer que Deus havia pego o mal que os irmãos lhe haviam feito e tornado em bem a todos eles. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Talvez o seu começo tenha sido difícil, a sua caminhada tenha sido marcada por lutas, mas na mão de Deus, sua história pode terminar de maneira muito melhor do que você imagina. Porque o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Eu peço para você orar comigo neste momento. Pai, no nome de Jesus, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, que talvez esteja passando por um processo dolorido, um momento difícil, talvez estão enfrentando percas, ó Pai. Que a graça do Senhor o encontre, o envolva e que eles sejam fortalecidos no Senhor para permanecerem, ó Deus, buscando ao Senhor, mesmo quando eles não estejam entendendo o processo. Que eles sejam tocados por Ti neste momento, onde é que eles estejam, ó Pai. Visita-os com a Tua presença, em nome de Jesus. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Eu deixo esse estudo bíblico, onde eu te explico sobre as 10 aplicações possíveis sobre a tentação de Jesus, tá bom? Nos encontramos à tarde para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Forte abraço.